Oi, gente! Vamos aprender hoje a fazer um olho incrível usando batom? Pois é, foi assim que eu fiz o olho dessa noiva, que ficou incrível e você vai acompanhar o passo a passo aqui comigo. Primeiro, eu preparei a pálpebra dela usando o Dermacolor, assim ele fixa muito mais a sombra ou o batom em si e a durabilidade fica muito maior. E aí eu começo com a parte de iluminação. Eu venho com uma sombra bem perolada ou uma sombra mais asa de borboleta, enfim, da sua preferência. E aí eu vou aplicando por todo esse cantinho interno dos olhos. E também eu subo um pouquinho ali pro arco da sobrancelha para dar aquela iluminada, dar uma levantada no olhar que fica um acabamento muito legal. E aí eu vou usar ele, o batom. Eu vim com esse batom da Vizela. O batom da Vizela, ele é um batom muito bonito e ele tem uma pigmentação bem legal. E eu vou fazendo esse acabamento ali bem no cantinho do olho. Eu não subo muito esse batom, porque se ele for para a parte de cima, ele vai manchar e você não vai conseguir esfumar. Então eu faço só bem no cantinho do olho mesmo e vou depositando esse batom. Com outro pincel de esfumar, um pincel limpo, eu vou esfumar esse batom para ele não manchar e também não ter excesso de pigmentação. E aí eu vou espalhando em movimentos circulares, entregando esse batom para toda a pálpebra, que eu preciso fazer esse degradê bonito. Então a gente vai esfumando ele, diluindo ele e só deixando mais concentrada a cor no cantinho onde a gente depositou a primeira vez. E olha só como já fica incrível a cor nos olhos da Julie, como dá um acabamento bonito com esse iluminado. E, gente, é paciência, sempre falo aqui pra vocês, esfumar é paciência, você vai fazendo o acabamento, vem com uma outra cor, vai finalizando e assim vai criando os olhos. Depois, com outro pincel, eu usei uma sombra um pouquinho mais clara, numa pigmentação mais marrom, e aí eu fui fazendo esse degradê do mais escuro para o mais claro para dar um acabamento mais bonito. Então, em cima do batom que eu apliquei depois de esfumar, eu venho com uma cor mais clara para dar o acabamento. Em seguida, eu vim com uma sombra Marsala um pouquinho mais escura e fiz um diagonal, um sombreado diagonal para dar um acabamento legal de profundidade nos olhos e deu esse resultado que ficou maravilhoso. Já me conta aí nos comentários se você gosta desse efeito dos olhos. É um olho bem clássico para noivas, eu particularmente faço muito, elas pedem muito e eu gosto bastante. E lembra que eu falei pra você que sempre que você aplicar uma sombra, você tem que voltar com a anterior pra dar acabamento? Exatamente. Depois que eu apliquei a sombra mais escura, eu vou voltar com aquele pincel que eu usei a sombra mais clara e vou dar uma esfumadinha ali pra integrar ele na sombra que eu já apliquei, pra não ficar nada marcado. Agora eu vou reforçar a iluminação, volto com um pigmento mais iluminado e vou aplicando exatamente nos pontos que eu tinha aplicado no início. O cantinho dos olhos e o ponto alto da sobrancelha. Eu também levo um pouquinho do brilho para o meio dos olhos, que dá um acabamento bem bonito também. A parte inferior dos olhos eu aplico o mesmo batom que eu usei na parte de cima e depois eu vou usar o Dermacolor da Querolan no tom mais claro para poder fazer a linha d'água. O Dermacolor, por ser bem resistente à água, ele vai segurar bem essa sombra e também vai segurar a maquiagem. Então eu gosto de aplicar ele na linha d'água, principalmente pelo efeito iluminado que ele traz e também dá uma abertura maior para os olhos. Em seguida eu vou fazer os mesmos esfumados que eu fiz em cima, só que dessa vez do tom mais escuro para o tom mais claro. Vou finalizar com o Studio Fix da MAC para dar acabamento e limpar qualquer sujeirinha que tenha embaixo. E aí eu vou finalizar ali aplicando o restante do pó só para varrer e deixar um acabamento mais aveludado da pele. Vou aplicar os cílios postiço, eu optei em aplicar do meio pro final para dar um efeito mais levantadinho de gatinho. E depois de acertar os cílios, eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu gosto de aplicar a máscara depois, porque daí ele vai juntar os cílios natural com os cílios postiço, vai dar a curvatura e também vai deixar no tom dos cílios. É muito mais fácil você aplicar os cílios sem aplicar a máscara, tá? Porque quando você passa a máscara de cílios, ele já curva os cílios e às vezes dificulta a aplicação dos cílios postiço. É uma dica aí. E para dar um acabamento que dá um efeito super incrível na maquiagem, eu primeiro aplico os cílios e depois eu faço a raiz dos cílios. Esse efeito traz um volume e dá um acabamento bem diferente na maquiagem e dá uma finalização mais sofisticada para sua maquiagem.
Testa aí e me conta depois nos comentários se você gostou de fazer esse efeito. E esse foi o resultado, a noiva amou e eu fiquei muito feliz, né? Porque quando elas amam, a gente ama em dobro. E aí você me conta também o que você achou dessa maquiagem. E se você gosta de vídeos como esse, esses vídeos te ajudam, por favor, não esquece de curtir esse vídeo. Você me ajuda bastante a crescer esse canal e trazer muitos conteúdos para você. E se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo, porque aqui você não só aprende sobre maquiagem, mas também eu te ensino a maquiar.